Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa edição do nosso boletim da tarde aqui desta sexta-feira na BMC, pra gente poder acompanhar tudo desse mercado financeiro. O mercado financeiro que tá uma loucura, hein? Então vamos nessa, peguem sua canequinha de café e vamos juntos acompanhar todas essas notícias importantes aqui do nosso mercado. O nosso mercado, Ibovespa, que está alcançando o patamar dos 136 mil pontos. Lembre-se, até essa semana ele estava nos 140 mil. Mas por quê? Essa retração é influenciada por preocupações fiscais internas e pela intensificação das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Então, ações de empresas como Vale e grandes bancos acabaram liderando as perdas, enquanto Petrobras apresenta oscilações ao longo do pregão e tenta segurar aí o nosso Ibovespa de cair demais. O dólar comercial também ultrapassa a marca dos 5,70, refletindo a aversão ao risco dos investidores diante das incertezas globais e domésticas. A moeda norte-americana foi pressionada por fatores como o crescimento do PIB brasileiro e também as expectativas em relação à política monetária dos Estados Unidos, que, claro, obviamente está no radar há um bom tempo. Falando sobre o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o trimestre anterior, totalizando 3 trilhões de reais. O setor agropecuário foi o principal impulsionador desse crescimento, com uma expansão de 12,2%, beneficiado principalmente por condições climáticas favoráveis e uma super safra de soja. No cenário internacional, temos nos Estados Unidos o núcleo do índice de preços de gastos com consumo, também conhecido como PCE, indicador preferido do Federal Reserve para medir a inflação, subindo 0,1% em abril, alinhado com as expectativas do mercado. Esse dado reforça a possibilidade de cortes nas taxas de juros pelo Fed ainda neste ano. E para a gente poder comentar sobre todos esses assuntos, inclusive teve aí tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que se agravaram após o presidente Donald Trump acusar a China de violar acordos comerciais, ameaçando inclusive retomar as tarifas anteriormente suspensas e as escaladas de tudo isso, disputas comerciais, aumentando a aversão ao risco nos mercados norte-americanos e também globais. Deixa eu chamar aqui meu grande amigo Caio Augusto, lá do economista, lá do Terraço Econômico. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News novamente. Opa, boa tarde, meu amigo Rafa e todos que estão nos assistindo aqui na BMC News. Boa tarde, Caio. Vamos começar então falando sobre Estados Unidos. Estados Unidos estão no radar aí com a gente, com essa questão do PCE, que veio positivo, aí, veio com um certo otimismo e reforçando a possibilidade de corte na taxa de juros. Só que aquela coisa que a gente já vem comentando. O Jerome Powell é pressionado para cortar a taxa de juros? Mas o Donald Trump tem que ajudar também. Não adianta nada o dado que o Jerome Powell precisa tá favorável, sendo que do outro lado o presidente ameaça retomar as tarifas que estavam suspensas contra a China. Então como é que está essa situação de Estados Unidos e China? Onde é que o investidor tem que se preocupar? E vem corte de taxa de juros aí na sua opinião? Ou novamente o Jerome Powell vai acabar segurando a carta na manga, fazendo aquela tática igual quando joga truco, buraco, você vai segurando, espera o jogo tomar ali um rumo a favor? Olha, levando em conta que a gente já passou do ponto mais alto de escalar, vamos dizer assim, dessa guerra comercial que a gente está verificando agora, o que dá para a gente imaginar daqui em diante é que o que deve ser encaminhado entre Estados Unidos e China acabe trazendo menor pressão pelo lado dos preços, pelo lado da oferta de produtos. Porém, essa recente declaração do Donald Trump de que a China não estaria cumprindo com o seu papel de maneira adequada, vamos dizer, com aqueles termos hiperbólicos que ele sempre usa, não, estão nos tratando muito mal, descumpriram muito, o que eu também não entendo, se você cumpre um acordo ou não cumpre um acordo, você não cumpre muito, é sim ou não, mas enfim, isso eu acho que é um grande sinal de que a China já está batendo onde dói nos Estados Unidos. E eu acho que é essa a grande coisa. Porque, por exemplo, esse tipo de comentário, até estava dando uma pesquisada antes da gente começar, esse tipo de comentário tem sido motivado, por exemplo, pelas restrições de exportação da China dos chamados minerais de terras raras, que acabam sendo utilizados de maneira bastante intensiva na tecnologia. Então, assim, não é uma questão de a taxa é 10, a taxa é 30, a taxa é 50, 145, mas sim de você vai ter tal item ou você não vai ter tal item. E querendo ou não, uma coisa que a gente não pode se esquecer
é que estamos lidando com um apresentador de reality show, né? Que agora, até recentemente, saiu uma expressão muito interessante que diz a lenda que está irritando bastante ele, que é o famigerado taco. Trump always chickens out. Acho que agora, quando a gente olha para a ótica do Powell, né, o que é que deve ser feito, creio eu, sim, que nós devemos ter entre 1 e 2 cortes nos juros nesse ano, mas como ainda não está resolvida essa questão comercial, né, aparentemente a cada novo capítulo aparece algumas pessoas dizendo que agora está tudo resolvido, mas como ainda não está resolvido, cabe sim ao Powell esse movimento de espera, porque de fato ainda não dá para saber o que será preponderante. Caso as coisas escalem novamente, o que eu sinceramente acho muito improvável, porque, repito, a China conseguiu bater onde dói nos Estados Unidos, caso as coisas escalem novamente, aí de fato fica um cenário ainda mais instável. Mas já que as coisas já estão reduzindo as tensões, apesar do circo midiático que o Donald Trump promove todas as vezes que ele decide falar sobre o assunto, na prática a gente pode sim esperar uma despressurização. E despressurização significa que os preços não vão, né, explodir para cima, não vão passar por uma recessão imensa. Provavelmente desaceleração já está aí no mapa, porque os juros nos Estados Unidos estão muito acima há um tempo considerável, né, acima do estrutural, por assim dizer, mas seria uma situação um pouco menos tensa do que se esse conflito comercial seguisse adiante do mesmo jeito que ele foi começado no começo de abril. Pô, Caio, e aí falando um pouco sobre Brasil aqui, essa questão do PIB brasileiro é nosso e também as incertezas fiscais e tudo mais, você acha que isso traz um certo otimismo para as próximas semanas? Otimismo esse que teve um arrefecimento, né? A gente teve uma piora nesse clima durante essa semana, ainda como resultado da história do IOF da semana passada. Mas você acha que agora, pelo menos, dá uma melhorada? Você consegue ver aí um cenário mais positivo ou ainda é muito nebuloso o cenário macroeconômico brasileiro para se operar? Olha, eu vejo sim, com olhos, né, muito satisfeitos, muito positivos, esse dado recente do PIB, porque no final das contas, a grande mensagem que isso passa, principalmente quando a gente olha efeitos positivos de agro, consumo das famílias aumentando depois de um recuo no final do ano passado, né, no último trimestre de 2024, e também a formação bruta de capital fixo, ou seja, a parte de investimentos produtivos também aumentando. Isso significa que, mesmo diante de um nível de juros extraordinariamente elevado e que, visão pessoal, ainda deve ser majorado em 25 pontos base antes disso se encerrar, a meu ver, ainda vai chegar a 15% antes de ter qualquer sinalização de corte. Apesar disso tudo, isso significa que a economia está num nível de resiliência, num nível de complexidade muito mais benéfico do que a última vez que a gente teve um aumento muito forte de juros, que foi ali na virada entre Dilma e Temer, né? Quando estava nas proximidades do impeachment, que a gente estava com o juro ali a 14,25 e ele acabou ficando por um tempo mais prolongado. Naquela época, a gente tinha uma participação muito maior no PIB de alguns fatores que são muito mais instáveis e são muito mais dependentes de gastos e consumo do governo. E dessa vez, o que pode inclusive ser utilizado como proxy é o próprio mercado de trabalho, né, a geração de vagas, a massa salarial também é uma outra proxy muito positiva para a gente observar isso. O que a gente pode verificar agora é que a economia, nossa, vai ser difícil usar essa expressão sem ficar um pouco esquisito, mas a economia anda sozinha. A economia não tem tantas muletas, não é aquela situação em que, nossa, se o Estado decidir reduzir tal participação, então, nossa, a economia vai desabar. Não, não é essa a situação. E, paradoxalmente, o que a gente tem olhando por essa ótica, no Brasil é muito mais salutar hoje do que nos Estados Unidos, por exemplo, que teve todo esse escarcéu aí do Dodge, né? Inclusive o Elon Musk acabou de sair do Dodge, vamos dizer assim, né? Entregando resultados tão amplos quanto levar o homem a Marte em 2022. Eu não sei vocês, mas eu não vi nenhuma notícia sobre isso, apesar de ter sido prometido em 2012. Mas
Nos Estados Unidos, se você tiver um grande corte, né, pelo lado das despesas, você acaba influenciando fortemente o PIB, porque a parte privada, por assim dizer, a parte que anda sem algumas muletas de desembolsos públicos, ela já tem desacelerado, entendeu? Seja porque o estoque de renda disponível, principalmente ali aquele estoque que foi muito fortemente impulsionado durante a pandemia, ele já chegou a zero, né? Então já está complicado. A acessibilidade que a gente tem para compras de casas é uma das piores em 30, 40 anos. Então, assim, a economia americana ela já está desacelerando. Se você tiver uma porrada, por assim dizer, pelo lado público, aí você acaba tendo um efeito ainda mais negativo. Felizmente no Brasil, e por isso que eu digo que esse resultado do primeiro trimestre, a definição dele é resiliência, felizmente no Brasil a gente tem uma economia que consegue andar de maneira mais autônoma. E claro, agro, novamente, muito obrigado. Se vocês representam basicamente um quarto da economia, segundo os dados do CPEA, da Exalc, né, 24,2% mais ou menos da economia. Se você for considerar não só, né, plantar e colher, mas todo o transbordo que isso tem na economia, né, um quarto da economia brasileira é agro hoje, se a gente for parar para pensar. Considerando isso e uma safra que reflete aí 12% de alta, o que é um recorde histórico, temos muito a agradecer. E, de fato, resiliência, porque a economia anda hoje com muito menor dependência do que a gente observou aí na última vez que a gente tinha o juro nessa mesma magnitude. Pô, perfeito, Caião. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News toda sexta-feira. É sempre muito bacana te receber aqui. Te espero sexta-feira que vem, hein? Maravilha, meu querido. Até sexta-feira que vem, então. Tamo junto, Caio Augusto, economista lá Terraço Econômico, conosco nesta sexta-feira aqui de Flash News. Bom, pessoal, reforçando o convite, 4h30 da tarde, estamos aqui juntos no nosso closing da BMC. Vocês podem vir, mandar mensagem, que estaremos aqui ao vivo comentando sobre todo esse fechamento do mercado financeiro na tarde desta sexta-feira, tá bom? 4h30 a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau!